Muito boa noite a todos, queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus.
Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com as transmissões da nossa palestra, ao vivo. Hoje nós estamos recebendo a Leia Miceli, e que a gente possa ter uma noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, principalmente nesse tema que a Leia vai trazer hoje. Deixa eu só dar uma corrigidinha aqui, deixa eu ver aqui, tá faltando um P aqui no nome da Leia. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui. Vamos ver. Não vou conseguir porque nós já estamos ao vivo. Principalmente, né, em torno desse tema de hoje, que é o bem e mal sofrer, né? Que Carlos Drummond de Andrade tem uma frase, né? Ele diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, que a gente possa ter bastante reflexão, né, principalmente nos dias atuais, em torno desse tema tão importante que a Leia vai trazer para nós. E eu já vou de cara começar a dividir tela com a Leia, porque eu quero ouvi-la falando, quero ouvi-la, a sua palestra, estou ansioso. Leia, olá, boa noite. Boa noite, Du, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Bem-vinda, Leia. Uma alegria, obrigada, viu, tê-la aqui. Muito obrigada. Que a gente possa ter uma noite bastante aprendizado em torno desse tema tão importante, né? O bem como você sofrer, disse, né? Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias atuais. Ó, pessoal, Leia, já tem um pessoal aqui, ó, o Adão é um dos primeiros a se conectar. A Margot, o Braz, a Silvia, a Leidimar, a Andresa, a Lela, o Antônio Carvalho, o Jucimar. Ô, Jucimar, estava meio sumido, que legal ter você de volta, Jucimar. Jucimar e o Francisco são de fora aqui do estado de São Paulo, né? O Francisco tá lá no Paraná e o Jucimar eu não me retorno, Jucimar, depois você me manda, eu não me recordo de onde você tá. Você vê como é importante, né, a palestra online, né? E o Francisco estava me relatando, Leia, ele é irmão da Elisa, que ele mora numa cidade do Paraná que lá não tem casa espírita. Então, ele assiste as palestras online e é uma maneira dele estar em contato com a doutrina, né? Olha que importante. Legal, né? Olha o nosso alcance, né? Que bom. Muito bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A Cleusa chegou agora, mandando um beijão, viu, Leia? Tá aqui com a gente. Cleuzinha. Belo Horizonte, Jucimar? BH? Jucimar é mineiro também. Bem-vindos, viu? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre em agradecimento por mais essa oportunidade, por nós estarmos aqui reunidos em pensamentos e corações, sempre recebendo o aprendizado tão necessário, quando colocado em prática, norteia as nossas atitudes, as nossas existências, sempre tendo como exemplo o Evangelho, dessa doutrina espírita cristã que segue os exemplos do Cristo. Obrigado, Pai, e que nesse momento que estamos aqui unidos em pensamentos e corações, possamos aproveitar toda essa energia vibrando para todos os irmãos necessitados que porventura estejam aqui assistindo, ou aqueles que não podem no momento por estarem hospitalizados ou passando por algum problema mais sério, que a espiritualidade possa levar o lenitivo a esses nossos irmãos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, o pessoal de casa. Eu escolhi esse tema, o bem e mal sofrer. Há muitos anos atrás, eu recebi como um imã de geladeira
num papelzinho escrito, e depois ela plastificou, uma amiga minha, e me deu para pôr na geladeira uma frase de Alexandre Dumas, que diz assim: pois a oração do homem feliz é apenas um emaranhado de palavras até o dia em que o sofrimento vem explicar-lhe a sublime linguagem por meio do qual ele fala com Deus. E baseado nessa frase, nos tempos atuais em que eu tenho visto tanto sofrimento das pessoas, de uma forma tão dolorosa, e essa polarização do mundo, essa politização tão severa, tão doída, famílias, né, se destituindo, vingança. Eu procurei um tema sobre o bem e o mal, e o bem-aventurados os aflitos. Quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de uma maneira geral, nem sobre a palha, nem no trono. Sabe por quê? Ele se referia a todos que estão encarnados. Não era uma coisa específica para este sofrimento ou para aquele sofrimento. Ele fala de uma maneira geral para todos, porque todo mundo que está encarnado neste mundo está em provas. Ele fala aqueles que suportam bem as suas provas. E no Evangelho, não raro, a gente também encontra aquela frase assim: Deus dá aos seus eleitos o sofrimento é uma dor que Deus envia aos seus eleitos. E baseado nesse pensamento, eu comecei a pensar, como que é isso, né? Parece que a gente está fazendo uma apologia ao sofrimento, às desgraças, e não é isso. Ele se refere nesse capítulo aos espíritos em desenvolvimento ou endividados. Os endividados, por causa da nossa ignorância, nós semeamos com atitudes ruins, que mais cedo ou mais tarde seremos obrigados a colher essa semeadura da ignorância e da maldade. A ignorância leva-nos a experimentar coisas que não sabíamos que nós éramos capazes de fazer, né? Muitas vezes que nos causaria mal, e semeamos algo que acreditamos que fosse correto. Quantas vezes a gente não toma uma atitude, uma decisão rapidamente, precipitadamente, e depois a gente vê que a gente estava errado, não era aquilo que era para fazer, e aí a gente entra num processo de sofrimento, né? Essa é a nossa ignorância. Mas os que despertam essa maldade, esse problema que nós temos de sofrimento, muitas vezes, despertam em nós as paixões e sentimentos que a gente não sabe que tem. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim: você come lixo? Todos respondem: não, eu não como lixo. Eu falo: eu juro de pé junto que você come lixo. Sabe por quê? Porque a gente sente fome, nós nunca passamos fome. E se a gente sentir fome, a gente joga o bigatinho para fora e come o arroz. Né? Então, somente nos extremos nós somos capazes de conhecer o que verdadeiramente somos capazes de fazer. Então, os sentimentos, dependendo das nossas semeaturas, eles disparam emoções, sentimentos, como a avareza, a maledicência, a cobiça, a inveja, a preguiça, né? Quem que nunca sentiu uma preguiça? Então, são sentimentos que estão guardados dentro da gente que a gente não sabe que tem. E a gente só vai saber que tem quando a gente, nas vicissitudes da vida, experimenta sentimentos que a gente até nomeia como negativos. E quando a gente experimenta eles, essas paixões, nós precisamos parar para refletir as nossas atitudes. É quando nós, enfim, experimentamos o desespero,
lembrando de Deus, e aí a gente aprende a linguagem pela qual nós falamos com Ele através da oração. E é justamente nesse momento de de bem e mal sofrer, que lá Lacordaire vai fazer algumas colocações muito interessantes. Ele fala que poucos sofrem bem. E aí você fala assim, nossa, além de sofrer, eu ainda tenho que sofrer bem. A gente tem que aprender a sofrer bem, para que a gente possa colher a nota final do nosso desenvolvimento espiritual. Poucos compreendem que as provas, quando elas são bem suportadas, elas vão te conduzir ao reino do Deus. Então, cada vez que a gente sofre, qual é a nossa primeira atitude? É de rechaçar, é de abjurar, é de blasfêmia, de perguntar por que Deus faz isso comigo, será que Deus é bom? Então, a gente tem uma revolta contra Deus. E ele fala que é justamente aí que você tem que aprender a sofrer. E é aquilo que eu falei agora de pouco, né? Deus envia aos seus eleitos o sofrimento, né? Como que parece contraditório? Se Deus é bom, como é que ele envia o sofrimento? O sofrimento vem para nos testar como somos capazes de lidar com as coisas. Então, o bem sofrer é como eu administro as provas que me chegam. E aí ele coloca assim, que o desencorajamento é a primeira falta que a gente faz com Deus, quando a gente abandona. Não quero mais saber, eu não tenho mais nada a ver com isso é problema do outro. Quando a gente joga a toalha, esse desencorajamento é uma falta perante Deus, que está te colocando em prova para que você aprenda o que tem dentro de você. Porque como nós não nos conhecemos e só vamos desencadear atitudes quando nós estamos no nosso extremo, é aí que você não pode largar a sua prova. É isso que Lacordaire quer falar de bem sofrer, né? Como poucos sabem bem sofrer. Então, diante disso, é que nós começamos a aprender como que a gente vive no mundo. Muitas vezes falta-nos coragem para vencer essa prova de enfrentar o mundo, né? E aí é que começa o caminho do nosso entendimento, do nossa aprendizagem de como é o bem sofrer. Então, quando Deus, em sua misericórdia, e Ele sabendo da nossa ignorância, Ele nos dá a prece. E quando a gente está em sofrimento, a primeira coisa que a gente esquece é de orar. A gente primeiro fala, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso. Então, a gente faz toda aquela lamúria. Ao contrário, a gente deveria agradecer e orar. Mas ainda aí, Lacordaire fala para a gente que só a prece não consegue sustentar a nossa alma que sofre. É preciso que nós aprendamos com ela a fé. Então, veja, para eu viver e bem viver um sofrimento pelo qual eu estou sendo testada para desenvolver as minhas qualidades que estão dentro da minha alma e para mim entender as minhas imperfeições, eu preciso de, primeiro, coragem, depois, de prece. Depois da prece, eu preciso da fé, da bondade de Deus. Então, ele dá o passo a passo de como você faz para vencer um sofrimento e como um bem sofrer para conquistar o reino de Deus. Deus, sendo bom, ele não coloca fardos mais pesados em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional à resignação e à coragem, e é quando aprendemos a orar com a fé de maneira correta, porque a gente sempre fala, Deus me livre. Não, Deus me ajude. Deus me dê força e coragem para vencer o que eu estou passando. Aprendendo a lidar
com sentimentos ainda inferiorizados que eu trago dentro de mim e que precisam ser burilados. Mas eu só vou saber que eu tenho esses sentimentos quando eu estou no processo de sofrimento. A maneira correta de lidar com tudo isso. E a recompensa vem que nós acabamos nos desenvolvendo espiritualmente, aceitando aquilo que nos está trazendo a forma de lapidar os nossos pontos fracos, de lapidar aquilo que ainda temos embrutecido dentro de nós. Aprendemos também com o sofrimento a libertar das paixões inferiores, da inveja. Porque do mesmo jeito que você projeta a inveja para o outro, a inveja retorna para você. Do mesmo jeito que você fala mal do outro, a maledicência volta para você. Então, nós aprendemos através dessas vivências de paixões inferiores a nos libertar, aprendendo a domar em nós esse instinto. A grande importância que a gente dá para os bens materiais, né? Às vezes a gente deseja tanto e nem sabe o que faz com tanta coisa que tem. Né? Meu pai costumava dizer assim, quando eu chorava, e falava assim, eu não tenho roupa, eu quero roupa, até hoje eu vejo tanto disso, né? Ele fala, se tivesse só duas, você saberia qual pôr. E é uma grande verdade, né? Você tira uma e põe a outra para lavar. E você não tem nenhuma dificuldade de escolher o que você quer. Mas a gente precisa vivenciar tudo isso para entender e amadurecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Lacordaire ainda ressalta que quando um motivo de inquietação nos atinge, uma contrariedade, precisamos nos esforçar para superar e dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero de não contrairmos mais dívidas e um mal maior não nos aconteça. Que também é uma grande verdade, porque quando você larga a corda, quando você solta as coisas, ou quando você não tem coragem de enfrentar, quantos não se suicidam? Que triste, né? Alcançando um mal maior ainda, um sofrimento maior ainda do que aqueles que ele estava passando apenas por burilamento, por aprendizado que Deus nos envia para que possamos aprender a lidar com as nossas emoções. Então, a gente precisa entender por que a gente sofre. E, além de entender, a gente precisa aprender a administrar esse sofrimento para sair melhor do que nós entramos nesse mundo. A gente precisa ser mais forte do que esses ímpetos de violência, da agressão, para não cair nesses sofrimentos como suicídio, como uma briga num trânsito que você acaba por perder a vida, por você reagir de uma maneira agressiva quando alguém te ofende, né? Quantas brigas, quantas agressões a gente não vê nos jornais, a gente não assiste na vida cotidiana nossa, de pessoas que perderam a vida porque brigaram no trânsito, porque foram impacientes com barulho, né? A gente fica mesmo irritado, a gente tem essa dificuldade, é muito grande mesmo essa dificuldade. E a gente precisa aprender a se conhecer para poder lidar com tudo isso. E nem sempre a gente tem essa versão melhor das coisas ou de entendimento disso, né? Ainda, quando a dor nos visita, uma doença ou a perda de um ente querido, é quando a gente aprende a sublime linguagem de falar com Deus, através da coragem, enfrentando o que nos acontece, através da prece, sustentando a nossa alma e a fé para termos a força para atravessar a dificuldade que nos assola no momento. Veja o passo a passo que Lacordaire dá para nós. Só que quando você entra no sofrimento,
entra num desespero tão grande que você não se lembra de nada disso, como eu falei há pouco atrás. E é nesse desespero que, se a gente tivesse um pouco mais de autodomínio, de autoconhecimento, nós poderíamos estar trabalhando com mais suavidade tudo que está à nossa volta, todas as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. Porém, como a gente está hoje no mundo de transição, é natural que a balbúrdia, né, como uma casa em reforma, ela pareça tudo sem regra, sem domínio, sem condição de habitação, vamos dizer assim, né? Porque quando você está com a sua casa em reforma, o pedreiro começa a desmanchar uma parede, você tem vontade de sumir dali, né? Você não tem vontade de ficar ali pela poeira, pela bagunça, por tudo isso. Então, nós estamos com a nossa casa em reforma. E aí, toda essa sujeira que vem à tona, todas essas desgraças, todas essas dificuldades que são criadas todos os dias, o desânimo que a gente sente, que a gente parece que dá um passo para frente, 3 para trás, não é nem 2 para trás, 3 para trás. Então, a gente fica bastante desanimada com o que está à nossa volta. Mas à medida que a gente vai amadurecendo psicologicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente, a gente vai entendendo que tanto a reforma do mundo ela é necessária, estou falando do mundo de transição, necessária para a nossa evolução, como também para o nosso entendimento pessoal, né, de como que eu lido com as situações. Porque se eu não tenho as situações para experimentar, como que eu vou saber se eu sei lidar? Como que eu vou saber se eu tenho tal sentimento ou esse sentimento? Como que eu vou desenvolver o amor ao próximo se eu não tenho amor comigo mesmo? Não é? Como que eu vou amar a Deus se eu não conheço e não consigo amar o meu próximo, que eu não sei quem é? Como que eu consigo amar a Deus que eu nem entendo o que é? Então, veja que tudo é uma sequência de aprendizado tão bonita, tão bem elaborada, tão perfeitamente elaborada, e o Evangelho nos dá sempre passo a passo de tudo aquilo que nós precisamos aprender, né? Então, pensando de novo, olha que lindo que é tudo isso, quando a gente aprende a falar com Deus, a gente ora, e como Ele sabe que não é sustentável só ela, né? Primeiro a gente tem que ter coragem de enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Com a prece, como Ele sabe que nós não vamos conseguir se manter só com a prece, Ele desenvolve, porque em forma de semente nós trazemos tudo isso, a nossa fé. E essa fé viva na bondade de que Ele está do seu lado e que Ele vai te ajudar a vencer o sofrimento, você acaba adquirindo a força necessária para vencer os caminhos que não são fáceis, né? E atravessar toda a dificuldade que esse momento traz, não só do planeta, mas da vida pessoal, na vida familiar de cada pessoa. Essa luta, ela é travada dentro de nós, ela não é fora. Mesmo quando a gente olha o mundo em transição, que a gente vê toda essa bagunça, toda essa podridão vindo à tona, né? Ela tem de dizer como eu lido com isso, como que eu faço para não tombar como muita gente vem tombando. Ah, todo mundo faz, eu também faço. A corrupção tomou conta de fora do país. Lá de cima, que deveria ser o exemplo, até a pessoa mais simples. Então, todo mundo rouba, eu também vou roubar. Não é assim? A gente se iguala. E é justamente isso. É como eu enxergo. Os outros podem fazer, mas a mim eu não dou o direito de ser dessa forma. Eu preciso aprender
a ser diferente, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo aquilo que eu atravesso. Eu vejo muito esse tipo de discurso. Todo mundo faz, eu também faço. Não. Se todo mundo pula do viaduto, eu também vou pular? Não. Eu sei o que significa pular do viaduto. Eu sei o que essa corrupção vai trazer mais tarde para cada um de nós. Eu sei o que a violência vai trazer, a mentira, a maledicência. Então, é procurar não ser como. Isso é a porta estreita. Esse é o bem sofrer. O mal sofrer é quando você entrega, é quando você realmente desiste, é quando você não acredita mais na bondade de Deus, é quando você não se importa com o próximo que sofre, é quando você, apesar de ser destratada, apesar de sofrer injúrias, continua ajudando. Porque aquele que você está ajudando não tem nada a ver com aquele que te maltratou, com aquele que te causou maledicência. Então, nesta passagem do Evangelho, depois vocês leem, ele até cita o exemplo de um general que vai para a batalha, que muitas vezes essa batalha que é travada dentro de nós para não ser como todo mundo é, né? É muito mais perigosa, muito mais dolorosa do que a batalha sangrenta. E é uma grande verdade, porque vencer a si próprio não é tão simples quanto a gente pensa. Porque quando a gente está no momento de raiva, desperta em nós os piores sentimentos. A gente tem vontade de voar no pescoço, a gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade de destratar. E é justamente aí que nós temos que aprender o bem sofrer. É perdoar, mas não precisa esquecer a ofensa. É não querer mal, é não desejar o mal. É agradecer a oportunidade de descobrir que você também tem inveja, que você também pensa mal, que você também é maledicente, e que agora eu não posso mudar a língua do outro, eu não posso mudar a inveja do outro, mas eu posso mudar isso no meu coração. E o trabalho que tem que ser feito não é na cabeça do seu vizinho, é no seu entendimento, é no seu interior. Então, toda essa batalha do bem sofrer, ela é travada dolorosamente dentro de nós. Porque somente através da coragem, da prece, da fé, que nós adquirimos a força para dizer: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é isso que Jesus fez. Eu vim ao mundo e venci ele. Né? Não caí nas paixões, não tombei como todos, não fui seduzida, né? Como todo mundo é seduzido hoje para as coisas que brilham, né? Ouro de tolo. Porque tudo que a gente adquire, tudo que a gente amealha, não é que não é bom, que não é gostoso, mas a gente precisa entender que a gente não vai levar. A gente vai levar como nós trabalhamos nosso desejo, a nossa inveja, a nossa dificuldade de lidar com irmãos que nos fazem sofrer, né? Eu estou falando de pai, eu estou falando de filho, eu estou falando de esposo, eu estou falando de marido, eu estou falando de amigos. Tudo isso a gente peneira e entende como que eu lido com isso. E não é como que o outro faz com isso, é como eu lido com isso. Esse é o pulo do gato, que nós, quando aprendemos o bem sofrer, seremos mais felizes, agradecendo a companhia de Deus que nos ajuda a atravessar o deserto de nós mesmos. Essa era a reflexão que eu tinha para a noite de hoje. Beijo para vocês. Oléia, a gente vê muitas pessoas, nesses momentos em que nós somos testados, agirem com a emoção, né? Sim. E aí, nossa, que
prejuízo, na hora que a pessoa cai em si, e vê que ela poderia ter pensado, refletido um pouco, Sim. e são segundos, né, Leia? Segundos. Você, como psicóloga, pode, né? São segundos que a gente tem que ter aquela reflexão, porque correr atrás depois fica difícil, né? Sim, e quantos a gente, aqui em Araraquara, eu sei mais ou menos de uns 2 casos de que criança brincando na rua, batia na placa, lembra? O cara ficou tão nervoso, foi lá e deu um tiro, matou a criança. Então, né? Lembra dessas histórias escabrosas? Eu falo, gente, atitude impensada, que não tem nem como você, sabe, não dá nem para condenar, que você fala assim, mas como que a pessoa não consegue se controlar? E é isso. E é exatamente nesse momento que você tinha que lembrar da prece, para pedir ajuda, para dominar o que você traz dentro de você, sabe? A gente só pode entregar aquilo que a gente tem. Sim. Quando você não tem coisas boas, você não consegue entregar coisas boas. Sim. Mas para desenvolver, é necessário que você experimente, é necessário que você é colocado em xeque. Senão, não tem como você saber se isso é bom ou se isso é ruim. Porque quando tudo está bem, é o que a frase fala, é um emaranhado de palavras. Mas quando você sofre, você encontra forma de falar com Deus. Mas Sim. até você chegar nisso, você, às vezes, muitas vezes, abjura Deus, condena Deus, rejeita Deus. Por que comigo? Por que o Senhor está me castigando? Deus não castiga ninguém. Ele está do seu lado, tentando fazer você entender e enfrentar provas difíceis. Né? Eu não estou falando aí de expiações. Porque quando você fica falando nas provas, aí sim, vem as expiações. Mas é como você falou, fração de segundo a gente contrai expiações. É verdade. Falando só de prova, coisa simples que a gente no dia a dia não consegue administrar. Né? Às vezes você leva um susto, buzina, o cara que estava entrando, te fechando, já te xinga. Às vezes sai do carro, te ameaça, não é? Então, Sim. É aquele ímpeto de fúria, de pessoa ofendida, que nada mais é do que o nosso orgulho, quando a gente se ofende, né? É o nosso orgulho, mas a gente fica tão cego, tão fora de si, que a gente cria realmente grandes expiações para a gente mesmo, né? E a gente tem que entender, né, Leia? Porque a gente geralmente procura Deus só na hora que a gente está precisando, né? Aí vai fazer um tratamento espiritual, ou vai na igreja católica, ou em qualquer outro templo religioso, e utiliza aquilo como um paliativo, né? Uma bengala, né? Que dá uma equilibrada de novo, sai lá fora, continua fazendo as mesmas coisas e querendo resultado diferente. Exatamente. Não vai, não caminha. Não vai conseguir. Mas, assim, tanto em qualquer religião, quando você tem e encontra ali a comunhão, você realmente adquire aquilo que ele está falando, a fé. Porque quando você ora fervorosamente, com fé, você tem a resposta. E a resposta é imediata. Às vezes, você não compreende a resposta. Você vai compreender ela só mais tarde. E isso tá a beleza de você entender que você não estava sozinho. Deus estava do teu lado, te ajudando, mas a gente é tão cego na nossa ignorância que a gente realmente não presta atenção. A gente prefere acusar o dedo para o outro, falar, foi você que fez, é você quem faz, é você que isso, é você que... Entendeu? A gente está sempre com o dedo apontando para o outro, quando não é verdade. Como que eu lido com essas situações? Severo com o próximo e brando conosco mesmos, né? Exatamente. Quando você aprende isso, você está trabalhando você. Sempre você. Entendeu? Porque você pode mudar você. Eu não posso te mudar. Sim. A não ser que você queira. Entendeu? Sim. E é Perfeito. Isso o grande pulo do gato que a gente tem que ter entendimento. E muitas vezes a gente, infelizmente, não tem. A gente vem para cá cheio de débitos, e ao invés de diminuir os débitos, aumenta, né? Parece que procura mais. Mas,
Deus, em sua infinita misericórdia, segundo Emmanuel, diz que só 30% das nossas dificuldades é do passado. Só 30%. Os outros 70% de dificuldades foram gerados nesta encarnação por nós mesmos. Então, é a forma como eu lido com o mundo. Então, se eu aprendo a lidar, pondo em prática aquilo que eu escuto, aquilo que eu leio, aquilo que eu faço reflexão, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, não tem erro. Você vai sair vencedor do mundo. Né? Então, você tem que falar para você. Então, quando eu faço essas reflexões, são coisas que eu paro para pensar, sabe, Du? Não é uma coisa assim, eu vou falar isso porque é bonito. Não. É do momento atual do qual a gente vive e daquilo que eu tiro de ensinamento para mim mesmo. Né? E aí, sim, eu posso passar coisas... eu penso que, às vezes, as mensagens um pouco mais concisas chegam mais do que grandes explanações, até por conta Sim, sem dúvida. Simples, né? Simples. A doutrina espírita é assim, ela é bela nesse sentido, né? Ela não nos aprisiona, né? E o que é o objetivo dela? Promover um ser humano melhor, é isso que nós estamos tentando buscar, né, Leia? É por isso que eu sou grato por ter conhecido essa doutrina, estar aqui aprendendo, dando murro às vezes na ponta de faca, errando, mas mas a gente vai tentando sempre fazer o melhor, né? Pra hora que chegar lá no final, olhar para trás e falar, bom, acho que eu estou voltando um pouquinho melhor do que quando tá dando certo. Pelo menos estou no caminho certo. Leia, uma alegria recebê-la. Você sabe todo o carinho que eu tenho por você, pelo aprendizado que você já passou para mim, para minha família. Então, é um privilégio, viu? Estar aqui. Quando eu escuto os palestrantes aqui, o pessoal fala às vezes, né? Nossa, está toda terça-feira ali, mas estou tendo o privilégio de aprender tanto. Então, só agradeço por você estar aqui com a gente, estar sempre junto, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu? Todos que estiveram presentes, obrigado. Antes da Leia fazer a prece de encerramento, só lembrar que domingo de manhã, presencial lá no Mestre Jesus, tem a palestra com a Elaine Zinato. E eu acho que vai ser a primeira palestra, né, da Tatiana Pavone. A Cleusa me passou, vai ser online na terça-feira. Eu, assim, conheço o sobrenome Pavone, né, que são parentes lá do Ademir Prado. Não sei se ela tem alguma ligação com a família do Ademir Prado. Mas vai ser uma alegria recebê-la. É Tatiana Pavone, na próxima terça-feira, aqui na palestra online com a gente, tá bom? Todos estão convidados. Leia, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Nossa, então, tá bom. Nossa, sim. Então, mais uma vez, vamos agradecer a oportunidade de trabalho, das reflexões da noite de hoje, que os bons espíritos nos orientaram e nos trouxeram mais um entendimento. Que essa paz, Senhor, se esparja sobre todos aqueles que estão conectados conosco, não só eles, mas em nossos lares, os nossos amigos, que eles possam também receber a luz e a paz de um dia de trabalho, de confiança, não nos esquecendo de que quem está no leme é Jesus desse nosso planeta e, sobretudo, que possamos abrir para a espiritualidade trabalhar conosco, um clarão em nossa mente, através da fé, do entendimento, da coragem, para que possamos nos tornar melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ô, Leia, o irmão da Elisa mandou, a cidade dele chama Lunardelli. É considerada a capital da fé, tem o santuário de Santa Rita de Cássia. Eles estão a 150 quilômetros ao sul de Londrina e a população da cidade de Lunardelli
é de apenas 4.600 habitantes. Nossa, que pequenininha, que Legal, delícia. legal, Rodrigues, viu, Francisco? Muito bacana. Abração para vocês aí em Outro. Nardelli. Leia, um abração. Beijo, bem. Bom, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada até a você. próxima Até mais. terça-feira, viu? Tchau, tchau. Tchau, Grande tchau. abraço. Até.